Olá pessoal, hoje então a gente vai falar desse livro, O Fim do Homem Soviético, da Svetlana Alexievich. Tem alguns livros, né, que são assim uma experiência, né? Esse livro é realmente uma vivência. Não é só assim tive algumas informações sobre a União Soviética. Ele passa muitas informações, inclusive a gente tem que dar uma pesquisada. No início ela explica um pouco porque, vocês sabem, né? Os russos são esse povo que enfrentou o czarismo, depois eles tiveram uma revolução em 1917, Stalin com, um monte de coisas terríveis, por exemplo, os gulags, levavam as pessoas para os campos de trabalho forçado. Daí depois eles têm a chamada democratização, ou o capitalismo chegou nos anos 90. Mas o que ela conta aqui, na verdade é um livro de entrevistas, ela vai entrevistando as pessoas, assim, é o trauma que o capitalismo foi para eles. Porque na realidade, no mundo soviético, eles tinham... tudo era muito simples, Eles tinham, assim, casa, comida, tinham um emprego. Tem um momento em que ela conta, assim, que uma das pessoas conta que para a mãe dela ter 2 casacos a vida inteira estava bom, Isso não era o foco da vida deles. Mas o que é mais impressionante é isso. Quando Gorbachev ele começa a fazer as reformas, a perestroika, a glasnost, o povo fica super empolgado, porque significa liberdade. Realmente era uma ditadura, realmente havia uma nomenclatura, ou seja, quase uma oligarquia que comandava o país, as coisas, não havia nenhuma transparência, não havia nenhuma participação democrática. Só que o povo então foi para a rua defendendo Gorbachev e teve alguns líderes do Partido Comunista, do Exército, que tentaram barrar essa abertura. E o povo foi para a rua, grandes manifestações e os comunistas recuaram. Só que o que veio depois foi que o Yeltsin ele bombardeou simplesmente o parlamento e instalou medidas capitalistas radicais. Então as coisas foram sendo privatizadas. O que ela conta é muito dramático. As pessoas que tinham seu emprego, que tinham sua casa, perdem esses empregos, porque todos os serviços públicos desaparecem. E o que ela conta é esse trauma de uma geração ou de várias gerações. As pessoas têm que se tornar vendedores, todo mundo tem que ser vendedor de alguma coisa. Então eles vendem calcinhas, eles vendem calça jeans e algumas pessoas não se adaptam. Muitas pessoas passam fome durante um tempo bastante longo, os idosos ficam abandonados. Então assim, é muito trágico e ao mesmo tempo nos faz pensar muito o que é o capitalismo, Porque a gente se habituou, a gente sempre viveu no capitalismo. Mas, olhando de fora, a gente percebe que vão surgindo 2 classes. E esse outro livro aqui, que é A Doutrina do Choque, da Naomi Klein, que outro dia a gente pode falar com mais detalhes, ela conta também que na Rússia, quando foram implementadas essas políticas, começou a surgir gente passando fome, crianças abandonadas, uma coisa que não havia na Rússia. Todo mundo tinha a sua casa. E um dos relatos muito interessantes que a gente vê aqui nessas entrevistas é um cara que ele conta que o filho dele hoje em dia chega para ele e fala o seguinte: pai, para com essas bobagens humanistas de pensar no coletivo e tal. Você tem que pensar em você, E ele diz que o filho diz assim para ele: você teve uma horrível educação soviética. Mas nessa horrível educação soviética, ele diz, eu aprendi a pensar não só em mim, mas pensar no todo. Então eu acho que são reflexões muito pertinentes. Eu anotei aqui uma frase da romancista inglesa Zadie Smith, que é ela comentando sobre a filha dela. A filha dela está vendo televisão e de repente aparece um padre. E ela percebe, e a filha dela pergunta para ela: o que é isso? Daí ela fala: é um padre. Daí ela fala: como assim? Ou seja, muito rápido, as pessoas perderam contato com alguns elementos que faziam parte da identidade, mas, de certa forma, a filha dela, que é de classe média, ela nem sabe mais o que é. Então a Zadie Smith vai falar isso aqui. As pessoas sem nenhum senso de comunidade ficam perdidas. O capitalismo global passa a ideia de que liberdade total é maravilhoso e é ótimo para todos os seus participantes, mas as pessoas, na verdade, querem significado. Então esse livro faz a gente pensar muito sobre essa questão, porque o que acontece na Rússia? Nesse período soviético, como eles não tinham muitos
elementos de conforto, eles não tinham muito o que consumir, eles se reuniam nas cozinhas, né, dos apartamentos, das casas, e eles conversavam. Então o livro ele é muito interessante porque assim, eles têm uma cultura absurda. Todo mundo leu Tolstói, todo mundo leu Dostoiévski, e tudo que eles se referem, né, os exemplos que eles dão, as metáforas que eles usam, são de contos, são de autores, né? Então todo mundo conhece as poesias do Mayakovsky, e é impressionante, porque até pessoas assim camponesas ou que moram no interior, todo mundo sabe, né, leu livros, até isso gera um debate. Os livros que tinha até bibliotecas que as pessoas ganhavam, biblioteca infantil, as famílias ganhavam, esses livros todos eles sobram, eles não são mais valorizados, eles são despejados no lixo. Então é uma reflexão muito profunda. Será que o nosso capitalismo ele não está privilegiando isso, ele não está recompensando as pessoas que simplesmente vendem produtos? Tudo bem, né? Todo mundo gosta de boas coisas, bons produtos, de consumir, de ter conforto. Só que se essas pessoas são as únicas que ganham, né? Então o pensamento, os artistas acabam sendo literalmente jogados fora. E tem um relato aqui de uma pessoa entrevistada que comenta isso. Ele fala assim: todos os meus amigos que gostavam de poesia, que quiseram continuar sendo poetas, hoje têm o bolso vazio. E então ele começa a fazer começa a comprar, vender e fazer viagens e tal, e ele diz, mas ele não tem tempo para ter essa vida intelectual que eles tinham na Rússia. Então é uma coisa muito interessante, né? Será que a gente pode ter significado, ao mesmo tempo ter conforto, ter democracia, participação e ao mesmo tempo ter um poder organizador, um pensamento organizador que não deixa a sociedade à deriva, né? Porque o que acontece se não tem nenhum poder organizador é que os ricos ficam cada vez mais ricos, né? E tendem a reproduzir coisas que são boas para os negócios, mas será que são boas para toda a sociedade? Então fica a minha dica, esse livro, O Fim do Homem Soviético, e espero que vocês comentem, que vocês curtam, e vamos lendo juntos, vamos comentando juntos. Um grande abraço, até a próxima!